Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal, obrigado pela dica.com e um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do nosso canal. Ajuda a gente. A gente está chegando numa marca que para muitos não significa nada, mas para mim significa muito, de 2.000 inscritos. É muita gente, 2.000 pessoas me ouvindo. É um prazer que eu não consigo explicar. Então se inscreve, você não vai pagar nada, ativa o sininho, deixa aquele like. Compartilha bastante esse vídeo para ajudar a gente a crescer e continuar ajudando a vocês aqui. Bom, o vídeo de hoje é mais um da Jornada Agile. Eu vou falar sobre uma coisa que eu tenho lido bastante, que são OKRs, mas mais especificamente sobre KRs e KPI. Marcos, isso é muito estranho para mim. Eu sei. Mas por isso que eu tô aqui gravando o vídeo, para tentar te ajudar a entender um pouquinho e te seduzir um pouco em entrar um pouquinho nesse mundo de OKRs. Então fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta. Bom, pessoal, vocês estão percebendo que os últimos vídeos que eu tenho gravado são sobre métricas, né? Falamos sobre diversas métricas aqui. E nessa minha busca de novos materiais, assim, eu já tinha feito alguns cursos informais, já tinha participado de workshops, já tinha visto a aplicação prática de OKR e quis entender um pouco mais. E como eu estava falando de métrica, eu queria saber se tinha algumas coisas que podia ajudar. Bom, primeiro, o que é OKR, né? OKR e uma outra coisa, esse vídeo não é para falar e explicar, né, o que é o OKR. Se vocês quiserem que eu faça isso, deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou fazer um vídeo explicativo de uma série para OKRs para tentar partilhar com vocês um pouco sobre isso. Mas assim, eu vou explicar um pouco em linhas gerais o que é o OKR para chegar no KR e explicar sobre os KPIs, porque na realidade são indicadores relacionados àquele outro assunto que eu estava falando, que são as métricas. O que significa OKR? Significa Objective Key Results, ou seja, os objetivos e resultados chaves que a gente precisa perseguir para poder atingir os objetivos. Isso dentro de organização é simples de aplicar, assim, o difícil é como na transformação e na jornada Agile, é transformar, principalmente o mindset. E onde veio o grande gap dessa história? É porque hoje os profissionais, e eu posso dizer que a grande maioria dos profissionais, eles trabalham, mas eles não sabem o que é que aquele trabalho dele vai resultar para a empresa, em termos de planejamento estratégico, qual o objetivo que ela está atingindo, que estratégia que ela está atingindo, aquele trabalho do dia a dia dele. Fazer um ficheiro, uma planilha, preparar um relatório, isso está ajudando em quê? Ele não sabe. E para fazer isso chegar top, down, assim, fazer com que as pessoas do dia a dia, do chão de fábrica, entendam a importância do trabalho dela e como ela ajuda dentro dessa escala até chegar na estratégia da empresa e ajudar a empresa a atingir tudo que a estratégia definiu, a gente usa o OKR, que é na realidade um desmembramento que vem desde a estratégia é desmembrada para os objetivos, que é o O do OKR. Esses objetivos ele é definido em resultados chaves, que são os Key Results, e esses resultados chaves eles são definidos de forma anual e depois de forma trimestral, para que dentro desses resultados chaves venham as iniciativas, que são as atividades que as pessoas basicamente fazem. Essas iniciativas podem inclusive ter desmembramentos em tarefas, mas pode ser uma iniciativa que você esteja fazendo, ou essa iniciativa estando quebrada em tarefas, pode ser uma tarefa que você esteja fazendo. Então, essa é uma linha geral, o que é o OKR. Você começa do nível estratégico, normalmente é o board mais executivo que define a estratégia, e como é que você faz para poder explicar como essa estratégia que está lá em cima na organização, como ela foi definida, como é que ela chega a ligar com uma atividade mais operacional que está aqui no Gemba, no chão de fábrica, aqui onde vocês estão fazendo. E as pessoas começarem a se sentir donas daquilo, ter ownership daquilo, e ela fala, não, eu preciso fazer isso,
porque isso vai ajudar eu a atingir este resultado-chave trimestral, que depois vai atingir esse resultado-chave anual, que vai ajudar a atingir este objetivo, que por sua vez vai conseguir atingir e de encontro à estratégia definida da empresa. Então o OKR, em linhas gerais, é basicamente isso. Agora tem muita coisa que acontece, como é que você faz a definição, tem muita gente que confunde quando define Key Results, que é o OKR, define não o que é um Key Result, define uma iniciativa. Então, como eu falei, se você quer que eu grave um vídeo sobre isso, sessões de OKR, deixa aqui nos comentários que a gente vai montar uma sériezinha para vocês. E aí vem o link com o que eu estava falando das métricas, os Key Results, que é resultados chaves, né? Key Results, né? Com CAPA ou KPI, né? Que é Key Performance Index. Marco, é a mesma coisa? Resultado-chave e Key Performance Index? Não, não é a mesma coisa. E onde está a grande diferença? O resultado-chave, ele é quantitativo. Como uma métrica, né, um KPI, também é quantitativo, ou seja, tem um número envolvido nos dois. Só que tem um detalhe. O KPI ou KPI, né, ele é, digamos assim, um indicador de controle, de acompanhamento, ou seja, você vai medindo ele e vai vendo se ele está melhorando, piorando, enfim. Ele não tem um fim. Você vai fazer ele ad eterno. Não tem fim. Não é assim, eu vou fazer o KPI até atingir 80%. Não existe isso. Isso é um indicador de controle. O KR não, o Key Results. O Key Results é um indicador de resultado. É assim, eu preciso diminuir os custos da minha empresa em até 20%. E você vai usando e pode usar KPIs, que são indicadores de controle, para saber se você está atingindo o seu Key Results, o seu KR, que é diminuir os custos da empresa em até 20%. Como eu falei, aqui no meio podem ter várias iniciativas, você pode fazer inclusive KPI dessas iniciativas. Então, o que eu quero dizer? O KPI, ele pode ser utilizado e deve ser utilizado dentro dos Key Results, para saber se você está indo bem ou mal. Claro que depois, quando eu começar a explicar o KR melhor, você vai saber que ele consegue se fazer esse controle para saber se você está melhorando ou está piorando, e se você precisa alterar aquela iniciativa, excluir aquela iniciativa e criar outra, enfim, dá para fazer isso. Mas o KPI ajuda a gente para saber se os KRs, por exemplo, ou as iniciativas dos KRs, elas estão boas ou elas não estão boas. Mas assim, isso vai ser um tema para um próximo vídeo. Então, fica claro que a diferença entre o KPI e o KR é em relação a para que serve aquele Key, porque já perceberam que o K existe nos dois, né? Key Results e o KPI. Essa chave, esse indicador chave aqui, é para você saber a nível de controle. Como é que você está, bem ou mal, e não tem um fim. A chave daqui, o Key daqui, que é o Key Results, como o próprio nome está falando, é um indicador de resultado. Ele tem dia, mês, ano, período para acabar. Porque você define isso quando você faz o KR. Então é um indicador de resultado e esse é um indicador de controle. Se você não sabia disso, deixa aqui nos comentários. Acho que foi muito legal para esclarecer, pelo menos para mim, determinadas coisas. Eu estou me aprofundando cada vez mais, inclusive nesse link de como você faz e traz motivação para as pessoas no que ela está fazendo no dia a dia, no atingimento das atividades dela e como é que ela ajuda a empresa a crescer. Quando você cria esse espírito dentro da empresa e sabe como a tua atividade colabora, para que fim ela é, qual é a finalidade dela, porque não adianta você fazer e não entender a finalidade, esse senso de ownership, os resultados, olha aí o Key Results, os resultados da empresa melhoram, os objetivos são atingidos e a estratégia ainda mais. E com certeza o crescimento é certo, não tem como. Então, até o próximo vídeo.